Mas amém. É um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu também gosto muito de pregar em série de mensagens, porque eu acho que ela faz um caminho, né? Ela nos ajuda a entendendo princípios, ela vai criando uma estrada para a gente chegar numa compreensão perfeita. E nós, como Igreja do Senhor, temos o compromisso de ensinar a palavra verdadeira do Evangelho, que nem sempre é aquela palavra que vai massagear o nosso ego, mas talvez ela vai amassar o nosso ego, e é isso que é importante. Recentemente temos visto na internet diversos pastores que, comprometidos com alguma coisa que não é evangelho, têm tentado inflar o ego das pessoas e pregar um evangelho que não transforma vidas, que não te chama para perto de Jesus, porque o evangelho ele fala de confronto, ele fala de negar-nos a si mesmo. Isso não é gostoso, pensando do ponto de vista humano, né? Não é maravilhoso nós termos uma mensagem que nos diga que nós temos que negar a nossa vontade. E então você hoje poder sentar nesse grupo de pessoas reunidas aqui para ouvir o evangelho é um privilégio que você tem. Porque às vezes nós estamos megas igrejas no Brasil e no mundo que estão lotadas talvez nesse momento, mas talvez eles não vão ter o privilégio de ouvir uma palavra centrada no Evangelho de Jesus Cristo como vocês estão tendo como igreja. Porque o Evangelho verdadeiro e genuíno, ele não é de encher a igreja, sabe? Essa semana eu vi uma frase muito verdadeira, né? Eu posso encher uma igreja com umas músicas legais e uma mensagem bonitona que massageia o seu ego, mas consigo esvaziar ela com uma pregação em Romanos, né? Porque a palavra de Deus ela precisa nos confrontar. Nós não precisamos ser reafirmados no sentido de que nós somos ponto fraco de Deus, nós somos os amorzinhos de Jesus. A gente sabe que Jesus nos ama, e a prova que Deus nos ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E isso tem que nos bastar. Isso tem que ser suficiente para nós. Nós não precisamos diariamente ter aquela carência de ouvir palavras que contam que nós somos bonitinhos e tal, mas nós temos que ouvir palavras que confrontam, revelam que somos pecadores e todos os dias precisamos da graça de Deus. Amém? O intuito dessa série de mensagens é falar sobre verbos cristãos, e eu creio que vocês vão aprender muito sobre quais são as práticas, quais são as palavras que ajudam a orientar a nossa caminhada na fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre congregar. Antes de pregar, eu queria indicar uma leitura para vocês, nem pedi para você para fazer isso, mas esse livro é crente, tá? Eu queria indicar um livrinho pequenininho chamado Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Esse livro ele foi lançado pós-pandemia e fala dos desafios que a Igreja de Cristo tem enfrentado no pós-pandemia, né? Porque a pandemia acabou servindo como uma forma das pessoas terem uma justificativa para se afastar da comunhão dos santos, né? E aí aqueles que precisavam de uma desculpa já aproveitou essa, saiu na pandemia e nunca mais nem voltou, né? E viraram membros de igrejas online, né? Assistindo cultos online, o que é errado, uma expressão errada. Não existe culto online, existe uma transmissão de um culto. Culto é isso que você está fazendo aqui. Quando você se reúne com a sua comunidade de fé, o nome disso é culto. Quando você está assistindo, claro, o irmão está no hospital, está doente, está acamado, ele pode se utilizar desse método para você poder assistir uma palavra, ouvir um sermão, amém. Mas isso não deve ser prática da igreja, né? Isso é corpo de Cristo. Então, com a pandemia, muitos problemas surgiram, igrejas fecharam, né? E esse livro foi lançado bem no finalzinho da pandemia. Eu estava no congresso da Fiel, em São Paulo, quando foi lançado esse livro. E o assunto é tão importante que no lançamento do livro eles estavam vendendo a R$5. Esse livro hoje deve custar uns 40, né? Mas na época era tão forte a situação que a editora lançando, ela falou assim, gente, é R$5, é só para pagar a capa, a impressão da capa aqui, e o restante é por conta da editora. E venderam milhares de livros naquele dia, porque o assunto é importante, e ele continua sendo importante. Então, eu queria recomendar, se você pudesse ler esse livro, Igreja é Essencial, e que depois você discutisse com seu pastor sobre o assunto também. Amém? Hoje eu quero ler com vocês
o texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 19 até o 25. O nosso texto, versículo-chave é o 25, mas nós vamos ler essa introdução, esse trecho, né, que faz conexão com o 25. Então, abra sua Bíblia, carta de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 ao 25. Vocês acharam? Digam amém. Quem não achou, fala ai de mim, Jesus. Tem o texto lá. Amém, Jesus. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às obras. 25. E não deixemos de reunir-nos como igreja, em algumas traduções de congregarmos, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Amém. Quando você está fazendo um churrasco em casa, você percebe que você precisa reunir o carvão, tacar o fogo, e quando acaba o churrasco, você vai limpar a churrasqueira, você encontra uns pedacinhos de carvão que está inteiro lá ainda, né? E você fala assim, vamos guardar, aproveitar para o próximo churrasco, né? Não queimou. Por que é que não queimou? Porque não estava junto. O carvão que ficou fora do fogo, o carvão que estava afastado da brasa, ele não queimou. Ele não cumpriu o propósito dele para aquele momento, né? E isso fala muito do que nós estamos fazendo aqui hoje. A ideia de nós falarmos sobre congregar hoje é você entender que esse é um dos verbos, talvez dos principais da vida do cristão, um dos mais desprezados no momento pela igreja moderna, que é o estar reunido. Porque nós temos o falso ensino hoje em dia de que nós podemos ser igreja sozinho. As pessoas dizem assim, eu sou igreja. E não existe um texto bíblico que alguém sozinho e no singular diga que ele é igreja e que isso esteja endossado pela palavra de Deus. Não existe um versículo. Em todo momento você vê isso sendo dito no plural, né? Então, se você esquecer tudo que eu pregar hoje, eu queria que você lembrasse disso, que a vida cristã não é solitária. Aliás, eu queria agradecer ao Diogo, que no início do culto pregou metade da minha mensagem. Eu olhei para a Dani, dei uma risadinha. Acontece bastante, né? Vou chamar isso de sintonia do Espírito, né? Então, se você esquecer tudo que eu pregar hoje, não esqueça disso. A vida cristã não é solitária. Deus nos chama para vivermos em comunidade, e congregar não é um ritual opcional, mas é uma expressão da nossa identidade como corpo de Cristo. Então, se alguém disser assim, eu sou igreja, eu não vou lá, não vou lá na âncora, não vou na outra igreja lá, porque eu sou igreja. Fala assim, irmão, base bíblica para esse negócio aí, que não tem, né? Como diz Augusto Nicodemos, é bonito, mas não é bíblico, né? Então, nós precisamos entender que desde o início a palavra de Deus ela fala em pluralidade, em um grupo de pessoas, né? E o contexto da carta dos Hebreus fala justamente disso. A carta de Hebreus a gente não conhece quem foi o autor dela, por muito tempo acharam que era Paulo, e tem, enfim, várias
várias sugestões, mas nós não temos o escritor de Hebreus, mas o principal da carta de Hebreus é a sua mensagem. Então, a epístola de Hebreus foi escrita para o povo hebreu, e entende-se que esse povo era aquele povo que veio lá de Israel, desde lá de quando saíram do Egito e tal, e esse povo agora, aqui no Novo Testamento, tinha se convertido a Jesus Cristo. Porém, algumas coisas estavam acontecendo que levaram essas pessoas a começar a se afastar da fé em Cristo Jesus. E o escritor de Hebreus, que aprove Deus não nos revelar quem é, escreveu uma carta para essa igreja, a fim de lembrar essas pessoas do porquê é que elas seguiam Jesus. Então, o propósito dessa carta e a situação para quem ela foi escrita é o que mais interessa para nós, e nesse momento o autor nem aparece, porque a mão que segurava a caneta desse simples escritor era a própria mão de Deus, para deixar registrado para nós um dos conselhos mais importantes. Então ela foi direcionada para esses judeus que haviam se convertido, mas que eles estavam enfrentando perseguição, oposição e muitas dúvidas, e estavam fazendo com que os cristãos começassem a voltar para o judaísmo. Entenda, quando Jesus serviu aquela ceia, em que ele se reuniu com os 12 para ceiar, e ele disse que ele estava partindo o pão, esse é o meu corpo que é dado por vós, que nós vamos já lembrar daqui a pouco no final deste culto. Quando Jesus estava fazendo isso, ele estava encerrando a velha aliança e começando a nova aliança. Ele disse: essa é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então ali se encerrava o judaísmo, aquela primeira aliança que Deus tinha feito com o seu povo, porque tudo que Deus queria acerca de nós, ou para nós, que veio como sombra no Antigo Testamento, agora o véu estava se rasgando, e nós não enxergaríamos mais uma sombra, mas enxergaríamos a realidade. Então o véu se rasgou, e então agora nós não víamos mais a sombra da luz de Deus, mas nós passamos a enxergar a própria glória de Deus. Então o cordeiro que veio lá desde o Éden, quando Deus matou um animal para fazer uma roupa para Adão e Eva, e que nós olhamos e pensamos: poxa, Deus já tinha uma pegada mais animal, de pele de animais, assim, meio Lacoste, né? Um negócio diferentão para o povo, enquanto Adão e Eva tentavam se esconder atrás de uma folha. Eu falei: não, meu negócio é alta costura, matou um animal e já fez uma roupa de pele para eles. Jesus já estava lá representado naquele animal que morreu para vestir Adão e Eva. Só que tudo isso era sombra. Os carneiros que foram mortos, os animais todos que vinham sendo mortos em Levíticos, toda a lei, né? Nós estamos lendo com a nossa igreja lá toda a Bíblia agora em 2025, e nós estamos terminando Levíticos, entramos em Números, e o povo está assustado com tanto sangue que era derramado, né? Eu falei: vocês já vão ficar felizes que nós vamos chegar no Novo Testamento, e um sangue só foi suficiente para nunca mais nenhum animal precisar ser morto. Então nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a sombra de Jesus, e não entendemos muito bem por que matar animais, por que isso, por que 1 quilo de farinha, por que um punhado de óleo, por que um negócio de incenso, e a gente às vezes fica até meio assustado, mas aí quando nós chegamos no Novo Testamento, o véu se rasga, e a gente consegue contemplar o próprio Deus, porque Jesus Cristo veio para cumprir tudo aquilo que o Antigo Testamento falava, e dizer para nós: eu sou a realidade, eu sou o Cordeiro de Deus, só basta o meu sangue, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Então Paulo, né? Eu sempre acho que Hebreus foi escrito por Paulo. O escritor de Hebreus, ele escreve para esse povo que conhecia a lei levítica, conhecia a Torá, seguia a Torá, mas agora ele estava dizendo assim: olha, passou, a nova aliança começou em Jesus Cristo, quando ele partiu o pão, entregou o cálice para os seus discípulos, e agora nós caminhamos daqui para frente, caminhamos agora por fé, não caminhamos por aquilo que vemos, porque antes eles precisavam ver o cordeiro sendo morto, eles precisavam ver o incenso subindo, eles precisavam ver a nuvem descendo, eles precisavam de simbologias, mas agora eles iam caminhar por fé. Antes eles estavam vendo a estrada, a luz no deserto, a nuvem, a glória mostrava o caminho, mas agora o caminho é Jesus, e eles tinham que colocar o pé sem ver onde estavam pisando, e crer que o caminho estava ali. Tem gente que diz: não, mas é muito mais
fácil seguir no Novo Testamento. Eu acho que era mais fácil seguir no Antigo Testamento, porque nós gostamos de simbologia, nós gostamos de uma vela acesa, nós gostamos de um símbolo, nós gostamos de um chofar, nós gostamos disso, gente, nós gostamos de um candelabro aceso, a gente gosta de uma bandeira de Israel balançando para a gente dançar na hora do louvor, nós gostamos de símbolos. Só que agora o Novo Testamento fala de caminhar por fé. A gente agora não vê mais o carneiro sendo morto, mas nós precisamos crer que Jesus era esse cordeiro que foi morto por nós. Nós não vemos mais o candelabro aceso, mas nós precisamos crer que o Espírito Santo de Deus está entre nós e é essa chama que não pode apagar. Então agora nós temos que caminhar por fé. Porém, no meio de toda aquela igreja reunida, quando a perseguição chegou, quando os lobos vorazes se levantaram contra aqueles cordeiros que começaram a se transformar em parecidos com Jesus Cristo, quando o lobo veio e latiu uivou contra aquele grupo de cordeiros que estava sendo formado, seguidores de Cristo, eles começaram a se dispersar. E o escritor de Hebreus se levanta como um pastor, ele diz: ei, olhem para mim, eu quero falar um negócio para vocês, não fujam, não voltem atrás, porque vocês estão voltando para o judaísmo, vocês estão voltando a acender candelabros, vocês querem voltar lá para matar carneiro, cordeirinho, não precisa. E ele escreve uma epístola para essa igreja para dizer assim que tudo que vocês encontraram em Jesus fala de que ele é superior a tudo que vocês enxergavam como sombra antigamente, mas agora vocês vão enxergar pelos olhos da fé e caminhar crendo que essa é a verdade. Então o escritor de Hebreus, ele escreve fazendo uma referência a esse Antigo Testamento, mas ele já, nos 3 pontos principais dessa carta aos Hebreus, ele fala de 3 assuntos que precisam ficar muito claros para nós. E o primeiro é de que Jesus é superior a Moisés. E ele deixa isso claro em Hebreus 3, ele começa a falar sobre isso, e isso era uma afronta para o judaísmo, porque eles tinham em Moisés a figura representativa do próprio Deus, aquele que trouxe as leis, que subia um monte, descia um monte, jejuava 40 dias, e ele era a referência da lei para o povo. Mas agora o escritor de Hebreus está dizendo: é Jesus a referência de vocês. Agora vocês não olham mais para Moisés, agora vocês vão olhar para Jesus. E a segunda coisa que esse texto também fala é de que Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Então agora não são mais os sacerdotes que queimam animais em favor do povo. Agora o véu se rasgou e ele disse: vós sois geração eleita, sacerdócio real. Agora nós entramos na presença de Deus e nós não precisamos de mediadores para fazer o serviço entre nós e Deus. O único caminho é Jesus Cristo. O véu se rasgou. Então Jesus é superior ao sacerdócio levítico e superior aos anjos. E quando ele começa a falar com esse povo, nós percebemos que durante toda a carta aos Hebreus, ele usa muito a expressão nós, irmãos, e isto sugere que ele está falando de um grupo de pessoas que estavam reunidos, mas começando a se dissipar, começando a se separar. Então, eles estavam sendo expostos às afrontas, alguns cristãos tendo seus bens físicos confiscados, a igreja estava sofrendo uma perseguição, e eles estavam correndo o risco de negligenciar a fé. Então, com isso a apostasia estava chegando, e os olhos daqueles que talvez viram as línguas de fogo descendo em Atos dos Apóstolos, agora estavam voltando atrás, e começando a desfalecer na fé. Mas o escritor de Hebreus, ele traz uma mensagem, e ele quer nos encorajar a permanecer firmes em Cristo, mostrando que ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento, e de que ele é a única esperança, âncora firme e confiável da nossa alma. Amém? O tema principal dessa carta é essa supremacia, ou essa total e incontestável superioridade de Cristo. E ele demonstra que Jesus é superior aos profetas, a Moisés, aos anjos, é superior ao sacerdócio levítico, e que o sacrifício de Cristo é perfeito e definitivo, ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento. Então a grande exortação dessa carta aos Hebreus é: não volte atrás, permaneça firme em Cristo. Quando nós começamos a ler a carta aos Hebreus,
ele fala sobre essa superioridade no sacrifício de Cristo, em relação aos sacrifícios da antiga aliança. Fala que nós temos que nos apegar a Deus, plena confiança ao nos aproximarmos de Deus, né? O texto que nós começamos a ler, ele diz: tenha confiança de entrar no lugar santíssimo. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santos dos Santos, para oferecer sacrifícios por ele e pelo pecado de toda a congregação. Uma vez por ano ele podia fazer isso. Sabe o que é maravilhoso? É que com esse véu rasgado, ele diz que nós podemos entrar todos os dias, a todo tempo e a todo momento na presença de Deus. Nós não precisamos de um sacerdote fazer isso por nós, porque agora nós somos esse sacerdócio real. E nós podemos entrar na presença de Deus. Ainda nesse texto, o escritor fala que nós precisamos, obrigado, irmã, nos manter firmes à confissão da nossa esperança em Deus. Nós devemos nos estimular uns aos outros por meio do amor e as boas obras. E chegamos no versículo que é o tema do texto-chave do nosso encontro hoje: não deixemos de congregar como alguns estavam fazendo. A versão NVI diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja. Eu gosto disso porque a palavra congregar, ela fala só de reunir. Congregar é você se reunir, é você estar em uma assembleia. Quando eu dou aula de política lá em filosofia para os meus alunos, quando eu ensino para eles que os gregos se reuniam na ágora, para discutir política, as pessoas comuns sentavam, eles estavam em uma assembleia. Aí os alunos perguntam: é Assembleia de Deus, professor? Não, é que assembleia significa uma reunião de pessoas. E congregar fala disso, um grupo de pessoas que se reuniu. Eu gosto da versão NVI porque ela diz assim: se reunir como igreja, porque é diferente você se reunir e você se reunir como igreja. Quando o escritor de Hebreus fala em congregar, ele está falando dessa reunião, que os crentes começaram a se afastar, a deixar de estar juntos por medo da perseguição, por medo de serem mortos, porque os governos, o império se voltou contra os cristãos, e eles começaram a se espalhar, a se dissipar, a se afastar da igreja. E o escritor diz assim: olha, não deixe de congregar ou de nos reunir como igreja, seguindo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Então a ordem de não deixar de congregar está no meio de uma exortação para que os crentes não desanimem e nem retrocedam a fé. O isolamento espiritual tornaria vulneráveis e os afastaria do caminho da salvação, porque uma brasa, quando ela é tirada do meio do fogo, ela apaga. Então, para nós falarmos de congregar ou de nos reunir como igreja, eu quero falar primeiro o que não é congregar. Porque muitos confundem com hábitos superficiais, e congregação ou se reunir como igreja vai muito além de apenas frequentar um culto. Então congregar não é frequentar um culto. Você só ir na igreja, se reunir com as pessoas, isso não é congregar. Só estar com as pessoas por estar, para cumprir uma obrigação, para agradar o pastor, ou para a tua consciência estar tranquila, né? Já fiz minha obrigação da semana, né? Isso não é igreja. A comunhão cristã, ela envolve participação ativa e não apenas presença física. Atos 2:42 vai dizer que os cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Isso fala de ação. Isso fala de pessoas que se encontravam e conviviam e se misturavam e viviam a vida na vida. Eles tinham tanta comunhão, eles tinham tanto entrosamento, ao ponto de que eles vendiam as coisas que eles tinham e dividiam entre os irmãos. Eles compartilhavam, todos tinham de tudo, um pouco, porque isso é congregar, isso é estar junto, assistir cultos online, como substituto da comunhão. Já falei isso no início da mensagem. Isso não é cultuar a Deus. A gente entende a situação de saúde, uma pandemia que precisou dar uma fechada, pessoas que às vezes estão acamadas, enfermas, a gente entende as exceções, mas a igreja de Cristo precisa se encontrar para conviver, para estar juntos. Atos 2:44 vai falar que essa igreja vivia junta, e nós nos reunimos hoje no domingo. Você for ver a igreja de Atos, diz que todos os dias eles estavam no templo. Esses caras não cansavam, gente. Esse povo não tinha preguiça, eles estavam todos os dias no templo, eles se reuniam sempre.
Outra coisa que não é congregar, criar uma própria igreja isolada. Eu estou na minha casa é igreja, mas isso não é um modelo bíblico de encontro. Nós podemos usar a nossa casa para nos reunir com um grupo de pessoas, nós lemos a palavra de Deus na nossa casa, mas achar que nós somos crentes só ficando dentro da nossa casa, sem se envolver com o corpo de Cristo, isso não é ser igreja. Efésios 4 vai falar que Deus instituiu pastores e mestres para edificar a sua igreja. Deus separou pessoas, pastores, líderes, que vão ajudar você na sua caminhada com Cristo. Só que o pastor não pode ficar indo todo dia na casa de fazendo um culto delivery, né? Vamos passar na casa da Xênia hoje, vamos distribuir um pouquinho do McDonald's dos céus para ela, daí nós vamos passar na casa do irmão João, nós vamos passar... Não, nós precisamos nos reunir. A igreja precisa desse encontro aqui junto, estarmos reunidos. E as pessoas usam erroneamente um texto de Mateus 18:20, diz assim, mas a Bíblia diz que onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, Jesus está no meio. Só que esquece de ler o restante do texto, e aí que está o problema. Porque um texto fora do contexto gera um pretexto. E a gente usa o texto isolado de Mateus, e se você voltar ao texto de Mateus, você vai ver que esse texto estava falando de disciplina. Se a Xênia fizer um negócio para você, irmão, você chega nela, conversa. Se não resolver, você chama mais 2 ou 3. Se não se entender, leva para a igreja. E se não der certo, põe para fora. O povo era radical, Deus mandava fazer isso. Aí vem o texto. Porque onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Então, quando 2 ou 3 concordar sobre uma situação, que no caso aqui o assunto é disciplina na igreja, aí o Senhor está junto, concordando. E a gente, é claro que se nós estivermos em 2 ou 3, Deus está ali, porque Deus está em todos os lugares, não existe um lugar que Ele não está. Mas às vezes a gente usa esse texto para justificar a gente não congregar. Estou em casa, pastor Diogo, aqui com a minha família, assistindo o culto online, e Deus está aqui, porque onde tiver 2 ou 3, Ele está no meio. Então, Deus está em todos os lugares, mas esse texto está falando de disciplina, está falando de uma igreja que está, de igreja inclusive, que está disciplinando um irmão que precisa de uma correção. Então, usar esse texto para dizer, eu sou igreja sozinho, é errado. Então, isso não é igreja. Igreja não é frequentar um culto, congregar não é frequentar um culto, congregar não é assistir culto online, congregar não é fazer a sua própria igreja, você e Deus dentro de casa e acabou. Então, por que congregar é essencial? Primeiro, porque é um mandamento divino. Se você começa lendo lá no Gênesis, você vai ver que Deus não criou só Adão e deixou ele no mundo cuidando de todas as coisas. Deus fez Adão, Eva, tiveram filhos. E você vai ver que quando, depois do dilúvio, Deus começa a chamar o povo para si, Ele começa a separar o povo. Ele começa a criar um povo que vai ser exemplo. E aí o livro de Levíticos vai começar a falar de leis, porque um povo sem leis é uma anarquia, uma nação sem regras é uma bagunça, e anarquia não é nenhum tipo de governo, não é nenhuma forma de governo, não existe um governo anarquista, existe na teoria, mas um povo que se diz anarquista, nem entre eles se entendem, porque cada um fala uma coisa, outro entende outra, é só lembrar da Torre de Babel, né? Enquanto eles estavam falando a mesma língua, o negócio estava tendo progresso. A hora que Deus chegou e falou assim, esse não é o propósito, mudou a língua de todo mundo, o que aconteceu? A torre parou de construir. Porque quando nós não falamos a mesma língua, as coisas não vão para frente, não evoluem, não crescem. E sabe o que é interessante? É porque lá na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, e aí lá em Atos 2, Deus une as línguas novamente, para mostrar para eles que a torre era em outro sentido. A direção que eles tinham que caminhar para chegar perto de Deus era num outro entendimento, não era naquele entendimento que eles tinham, né? Então Deus une as línguas novamente em Atos para falar assim, é isso que eu quero que vocês façam, esse é o altar que eu quero que vocês construam, como igreja, com um só propósito de adorar a Deus, não ser maior do que Deus, amém? Então, por que nós devemos congregar? Por que congregar é essencial? Porque Deus sempre reuniu o seu povo. Êxodo 12, Deus reuniu o povo para a Páscoa. Neemias 8, Deus reuniu o seu povo para a leitura da lei. Em Atos 2, Deus reúne a sua igreja para que o evangelho avance. E talvez um dos cultos mais maravilhosos que teve da igreja de Atos foi esse culto de Atos 2. Porque logo em seguida nós vemos Pedro pregando e a igreja chega a 3.000 e chega a 5.000. E eu falo, meu Deus, sonho de todo pastor, não é não, Diogo? Então ali Deus faz um mover, Deus promove uma situação para acordar o seu povo e mostrar o que é que Ele queria que as pessoas fizessem.
Só que a igreja de Cristo é aquela igreja pós Atos 2, que estava incendiada por Deus, mas que não tinha todo dia línguas estranhas descendo, e fogo descendo, e vento impetuoso. E quando as línguas se vão, e quando não há moveres e coisas sobrenaturais acontecendo, ainda assim nós vamos permanecer firmes como igreja reunidos. Porque é quando não há línguas, é quando não há revelação, é quando não há milagres acontecendo, é quando não há fogos e ventos impetuosos descendo sobre nós, que nós vamos mostrar quem nós somos em Cristo Jesus e o que é que nós queremos sobre a igreja de Cristo. A igreja agora estava sendo perseguida e se espalhando, e o escritor de Hebreus fala: gente, volta a se reunir, porque vocês, é isso que Deus quer, um encorajando o outro. Então, por que nós nos congregamos? Porque é um mandamento de Deus. Deus sempre esteve reunindo o seu povo, sempre separando o seu povo. Segundo, porque ela nos fortalece espiritualmente. A comunhão é uma proteção contra a frieza espiritual. É só observar na história pastores que decidiram caminhar sozinho, em algum momento ele desfaleceu na fé. Pessoas que começaram a se afastar da igreja. Mas é que dentro da igreja tem muita gente errada, tem gente que mente, tem gente que é torta, tem gente que é isso, e Jesus fala: venha, tem lugar para você. Nós não fazemos acepção de pessoas. Cabe mais um mentiroso aqui, cabe mais um da vida torta aqui, cabe mais um cara de pau ali, porque nós conhecemos um carpinteiro que pode dar um jeito nisso. Então, nós congregamos porque isso nos fortalece espiritual. Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. É na convivência da vida em comunidade que as nossas diferenças nos ajudam a crescer, em que nós, mesmo quando erramos um com o outro, e o outro é cheio de Cristo e do amor de Cristo no seu coração, ele com amor consegue me reparar, ele consegue me ajudar a melhorar, ele afia aquela aresta que não está legal em mim. Porque essa vida em comunidade, um ajudar o outro a crescer em Cristo Jesus. Então, congregar nos fortalece espiritualmente. Outra coisa pelo qual é importante a gente congregar, e por que congregar é essencial, porque ela nos protege do engano. O isolamento torna os cristãos mais vulneráveis às heresias e às quedas. Se você talvez assiste uma pregação na internet sozinho, e você depois não for conversar com alguém sobre aquilo, ou você não tiver um bom entendimento sobre a palavra de Deus, o risco que você corre de achar que aquilo é uma verdade e muitas vezes não ser é muito grande. Está cheio de pastores na internet, e eu digo para você que é pior a pessoa que se diz cristão e prega um evangelho errado do que o ímpio. Porque do ímpio você já espera o errado. Da pessoa que não tem Jesus, você já espera ela não caminhar de acordo com a palavra de Deus. Você já espera o comportamento dela ser mundano, egoísta e pensando em si e nos prazeres dessa terra. Mas de uma pessoa que carrega um título pastoral, você espera que ela pregue a verdade. Só que se nós estamos isolados e nós ouvimos uma palavra que muitas vezes não é a verdade, nós podemos caminhar em cima daquilo e viver achando que aquilo é a palavra de Deus e não é. Agora, quando nós estamos em comunidade, nós compartilhamos, nós conversamos, nós nos reunimos. Irmão, você viu aquele negócio lá, aquela pregação? Cuidado, irmão, na Bíblia. Isso é vida em comunidade. O GA é para isso, é para você sentar e conversar e dizer: pastor, tem um negócio que eu vi na internet esses dias aí, o que o senhor acha disso? O pastor vai conversar, a igreja vai debater sobre aquilo. É para isso que a igreja se reúne. Eu estava lendo sobre as zebras, e as zebras, elas têm aquelas marcas, né? E segundo o Nelman do Madagascar, né? Será que a zebra é branca da lista preta, preta da lista branca, né? Não chegam a nenhuma conclusão. Mas sabe o que as zebras fazem? Elas usam as marcas que ela tem no corpo delas, e elas andam em grupo, em bando. Porque, primeiro, os leões são daltônicos, e eles confundem as listras delas com a vegetação. Então, quando elas estão reunidas, ele só vê listras e ele não sabe onde começa uma zebra e onde termina. Então, ele não ataca no meio do bando, porque ele pode ser pisoteado, ele pode até sofrer, mesmo sendo forte, um bando de zebras pode pisotear ele, fazer mal, talvez não mate, mas machuque ele. Então, ele não ataca um grupo de zebras reunidas, porque as marcas do corpo dela confundem a visão dele.
Será que as marcas de Cristo que há em nós, e nós andando como igreja, confunde o inimigo? Elas andam em bando justamente por causa disso. Então o que é que o leão faz quando ele está com muita fome, não tem outra opção? Ele começa a andar ao derredor daquele bando de zebras e começar a afastar uma do bando. Porque quando ele afastar uma sozinha, ele consegue entender que é uma zebra. Uma sozinha ele consegue atacar. Uma sozinha ele tem mais força e a chance dele ter sucesso é grande. Então, é isso que o inimigo faz quando vem pregar na nossa mente que não é importante nos reunir como igreja. Até os animais fazem isso. E a igreja de Cristo, formada de seres humanos inteligentes, dotados de sabedoria, está achando que caminhar sozinho vai dar certo. Os animais, a zebra, um cavalo africano entende isso. Mas às vezes o povo que se diz servo de Deus não consegue entender que é andando junto que nós vamos caminhar e fugir do ataque do inimigo. Caminhar juntos. Outra coisa, existe uma mosca que transmite um vírus, uma doença para as zebras, e ela também não consegue enxergar cores. E as zebras se mantêm reunidas porque ela não consegue distinguir para espalhar o veneno, o vírus dela. Vamos entender, vamos aprender com os animais. Um dia, Deus, usando lá o escritor de Eclesiastes, né, falando assim, olha os lírios do campo, olha para a natureza, aprenda com ela. E hoje eu digo para você, vamos olhar para a zebrinha. Se você esquecer tudo que eu pregar, vamos só olhar para a zebra. E dizer assim, ó, a zebra está me ensinando a ser igreja com meus irmãos. Amém. Quando nós estamos isolados, nós nos tornamos vulneráveis às heresias, às mentiras. Por isso Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 12, ele fala que cada membro do corpo tem sua função, ele fala que nós somos um corpo, nós somos parte, todos somos importantes, mas não é importância no sentido de que nós somos o astro do negócio, é no sentido de que um ajuda o outro. Como é que você ia coçar a cabeça, irmão, se a mão não estivesse lá? Ou se a mão se rebelasse contra você? Ou se fosse jogar uma bola e a perna dissesse, agora não vou funcionar, agora você não vai chutar bola coisa nenhuma. Então, todo o corpo trabalhando em unidade, ele avança, ele cumpre o propósito para o qual ele existe, e a igreja de Cristo vai avançar quando nós entendermos que é juntos que a gente consegue cumprir o propósito de Deus para nós. Quarta coisa, porque é fundamental, porque é relevante, importante nós congregarmos. Porque o congregar nos prepara para o serviço e para o crescimento. Deus nos chama para ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros. Efésios 4 diz que a igreja existe para equipar os santos. Diz assim, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, e às vezes a gente fica brigando aqui, tá certo ser apóstolo, não tá certo, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, e a gente fica brigando em torno de título. Um dia o irmão na igreja, na reunião, falou assim, vocês não têm costume aqui de ungir diáconos na igreja, de separar diáconos, né? Aí o outro irmão levantou a mão e falou assim, irmão, mas você precisa do título para fazer o serviço de um diácono? Se você não tiver o título, você dá também para fazer o negócio, o serviço? Dá. Então, vamos ficar assim, tá tudo bem. E às vezes a gente está brigando por causa do título, porque Paulo escreveu, uns para apóstolos, uns para evangelista, mas a gente esquece do porquê. O porquê, e o versículo 12 fala o porquê de que tem um apóstolo, um mestre, e isso é que importa, o porquê, com o fim de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Por qual razão? Ou para quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o foco não é que um é apóstolo, outro é mestre, isso não é o mais importante. Existem as funções, mas o para que isso existe? Para edificar o corpo de Cristo. E às vezes nós estamos brigando para ser apóstolo, para ser mestre, para ser isso e aquilo, e estamos esquecendo de ser corpo de Cristo, que é o principal, e é o para que esse grupo de pessoas existe, para a gente alcançar a unidade da fé. Amém? Agora, não dá só para congregar, não dá só para tentar ser igreja, se a gente esquecer do porquê a gente se reúne. E aí nós temos que ir para o Evangelho. Eu gosto de sempre encerrar minhas mensagens voltando para o Evangelho. Se nós somos igreja, se nós somos uma comunidade, é porque nós temos algo em comum. Nós nos reunimos como igreja em torno de uma coisa só, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Salvador.
Então Cristo veio ao mundo para formar o seu povo. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos igreja, nós congregamos, nós praticamos verbos cristãos por causa do Evangelho de Jesus Cristo, porque nós somos separados como povo de Deus. Outra coisa, Efésios 1, 22 e 23, fala que Ele morreu e ressuscitou para nos unir como corpo. Diz assim 22, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, tá? Não confunda a leitura. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja é o reflexo da comunhão entre Cristo e os crentes, e nada vai mudar isso. Eu queria encerrar dizendo que uma ovelha sozinha e isolada vai ser uma presa fácil para o lobo, sempre. Congregar não é um peso, congregar é um privilégio. Outro dia eu estava assistindo a internet, uma moça que diz ter passado pela igreja, e ela falando, inclusive ela incentivando as pessoas a entrar nas igrejas para ser professora de escolinha bíblica. Vocês viram isso? Ela diz assim, é muito fácil, porque sempre as igrejas estão precisando de uma professora para a escolinha, porque ninguém quer ficar com as crianças, ninguém quer cuidar das crianças. Então você chega lá com uma cara de irmã, de crente, assim, e aí você fala que gosta de criança, olha que eles vão te colocar para cuidar das crianças, e aí lá você faz o que você quiser com as crianças, lá você ensina o que você quiser, porque eles não estão nem cuidando, eles não estão nem olhando o que vocês estão ensinando lá, e lá você faz o que você quiser. E ela falando sobre isso, em uma parte da fala dela, ela diz assim, eu sei coisas que se eu falar, eu acabo com a igreja no Brasil. Se eu falar, eu destruo a igreja no Brasil, vai fechar as portas. E eu pensando assim, meu Deus, nem Nero fez isso. Nem Nero, que era um imperador, botou fogo numa cidade, sentou na altura da montanha escutando música, enquanto a igreja de Cristo e a cidade queimava. E quando ele achou que o sangue daqueles cristãos estavam caindo e iam sumir na terra, ele não fazia noção que o sangue daqueles crentes era semente e que eles iam brotar. Enquanto aquela mulher falava aquilo, eu pensei assim, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Quem é essa incircuncisa, como diria Davi, que diz que vai parar a igreja do Senhor? Se nós nos reunirmos como igreja, se nós vivermos igreja, se nós entendermos o que é congregar, nada pode parar a igreja do Senhor. Vai morrer crente? Eu acredito que nós voltaremos a viver esses momentos. Aliás, nós estamos já vivendo isso. É porque a gente está esperando a perseguição vir com flecha, com faca, botar a faca. Diogo, você nega Jesus? Não nego. Vamos cortar teu pelo. Nós estamos esperando isso. Mas o inimigo está chegando com apostasia e dizendo assim para você, é verdade que você não pode comer, nem tocar, nem pegar tal coisa? Bobeira isso aí. Se Deus deixou você ver, se Deus deixou você pegar, se Deus deixou você tocar, é porque Ele pode te dar. E o inimigo está usando dessas situações para acabar com a igreja, para afastar a gente do corpo de Cristo. E a gente está esperando um soldado romano com uma faca no pescoço. E às vezes nós estamos degolados faz tempo. Às vezes nós morremos faz tempo, nós somos carvão fora da fogueira. Congregar é nos reunir com pessoas diferentes, pecadoras, pessoas que precisam da graça de Deus como nós, mas que não desistem umas das outras, não desiste de incentivar umas às outras a caminhar firme no propósito de todos os dias se parecer mais com Jesus. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé, eu queria orar com você. Uma coisa que as igrejas deviam fazer todos os cultos, e que às vezes a gente esquece de fazer, é fazer oração de arrependimento. Nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Cristo nos chama para nos arrepender. E o texto de hoje nos chama para nós nos arrependermos de todas as vezes que nós deixamos de viver como igreja.
ou que nós rejeitamos o corpo de Cristo por acharmos que se reunir, estar juntos, é só uma mera formalidade, é uma mera liturgia. Eu quero convidar a que nós juntos nos arrependamos diante do Senhor de todas as vezes que nós negligenciamos o corpo de Cristo. Negligenciar esse momento de reunião é você chegar ao pé do Calvário, se você pudesse voltar no passado, olhar para o corpo de Cristo e talvez cuspir como um carrasco no chão, virar as costas e ir embora. Pastor, eu nunca faria isso. Nós fazemos isso quando nós nos negamos a conviver com o corpo de Cristo que aqui está reunido. E hoje o Senhor nos chama a nos arrepender, e a nossa oração é: Senhor, eu quero me arrepender de todas as vezes que eu não caminhei como igreja, que eu negligenciei o corpo de Cristo aqui reunido. Eu negligenciei a vida em comunidade. Eu negligenciei em viver com pessoas que também são pecadoras como eu, pessoas que são erradas, pessoas que têm dificuldade com pecados, mas que eu também tenho, e eu preciso da tua graça. E eu não vou desistir, e eu não vou deixar de estar junto com essa igreja, porque ele é pecador, porque eu também sou. Então que a nossa oração hoje seja uma oração de arrependimento, e voltar e dizer: Senhor, me ajude a amar a minha igreja, a amar a igreja de Cristo, que aqui está representado pela Âncora, lá no Santa Cândida, pela Elo, pela Rogate, ali pela Igreja Alameda, cada lugar, uma reunião do corpo de Cristo. Que nós venhamos nos arrepender de todas as vezes que negligenciamos e que negamos viver o corpo de Cristo com a nossa igreja local, e que o Senhor nos dê graça para caminhar e ser igreja, mesmo quando a gente não sente nada, mesmo quando a gente não está de amores, quando a gente não está vendo línguas estranhas, quando a gente não está vendo milagre acontecer, ainda assim a gente não desistir de viver como igreja, porque é muito fácil você ir para um lugar que está cheio de milagre acontecendo, cheio de língua estranha, cheio de barulho, é fácil, isso é atrativo, isso gera hormônios da alegria na gente, estar reunidos em lugares que mexem com o nosso emocional. Mas ser crente é você permanecer fiel, mesmo quando os leões estão devorando, mesmo quando a espada do carrasco está no pescoço, ainda assim você não desiste, ainda assim você não pensa em voltar atrás, porque ali está alguém que faz parte da sua família de fé, um irmão em Cristo Jesus. Vamos orar. Jesus, como igreja nós nos reunimos nessa manhã para uma oração de arrependimento, Senhor. Nos arrependemos todas as vezes que negligenciamos viver o corpo de Cristo com a nossa igreja. Senhor, nós nos arrependemos por todas as vezes em que nós desvalorizamos o estar reunidos com a nossa comunidade de fé, e que achamos que somos bons o suficiente para estar sozinhos e caminhando sozinhos. Mas a Tua palavra nos revela a todo momento de que o pão é nosso, é nosso, o pecado é nosso, por isso estamos falando de um grupo de pessoas reunidas. Então, Senhor, nos ajude a caminhar por fé, mesmo quando a emoção não nos convém, mesmo quando a água falta, mesmo quando o azeite da botija está acabando, a farinha da panela não dá para mais. Olhar para o Senhor, mesmo quando estão derrubando os cristãos, mesmo quando, Senhor, a espada do carrasco está levantada para ameaçar a vida da igreja nessa terra, que a gente consiga olhar para Ti e dizer: eu não vou desistir de caminhar com aqueles que representam Cristo nessa terra. Perdoa-nos, Deus, por negligenciar, até nos preparar para estar na igreja local. Quando nós viemos para cá de qualquer jeito, nós não nos importamos nem com a forma de estar no culto, isso é irrelevante. Estaremos num lugar tão importante, e às vezes, Senhor, até para ver o juiz, nós nos vestimos melhor. Isso não é sobre liturgia, isso é sobre reverência. Quando nós, Senhor, às vezes pensamos em estar mais bem apresentáveis até na frente de um juiz da terra, quando esquecemos de dar o nosso melhor para o juiz, os juízes que estão no céu. Ajuda-nos a reverenciar a Ti, a estar aqui e dar o nosso melhor louvor para Ti, dar o nosso melhor tempo para Ti, que o relógio
relógio não seja, Senhor, aquele que define quando acaba, quando começa o nosso culto. Que esse tempo junto, Senhor, possa fortalecer aqueles que te amam e aqueles que não desistem de viver a vida comunitária da igreja de Cristo, a representação do corpo de Cristo, o ensaio daquilo que nós viveremos na eternidade com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por negligenciar a vida em comunidade. Ajuda-nos, Deus, a caminhar por fé, mesmo quando não vemos, mas mesmo assim caminharmos em obediência, entendendo que essa igreja representa e é o corpo de Cristo. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. A tua igreja que te adora, a tua igreja reunida aqui, Senhor, como âncora, te adora, te ama, serve a ti, se prostra diante de ti, abre o coração, te louva, porque nós somos essa família, Pai, que representa a tua graça e teu amor aqui na terra. Em nome